Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é House Anime. Atualização de vídeos semanalmente. Quer melhorar a qualidade dos seus desenhos com material barato? Quer melhorar os seus traços com dicas simples? Então você está no lugar certo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje nós vamos fazer a vilã do One Punch Man, o anime. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades. Então galera, essa pintura vai ser semi-realista. Lembrando que no semi-realismo não tem a linearte, você faz a linearte com o próprio lápis. Só que para esse olho eu optei fazer de canetinha, porque eu quero um olhar mais vivo. E eu estou usando a Faber-Castell, a canetinha da Faber-Castell .05, mas você pode estar fazendo também com caneta normal, caneta preta normal, ou com próprios lápis de cor. Só que como eu estou com lápis de cor inferior, ele é uma linha mais escolar, então se eu passasse o preto nele aqui não ia ficar legal, não ia ficar aquele preto vivo. Então eu queria mais um olhar mais vivo, né, chamativo. Então eu optei por essa canetinha bico fino .05 da Faber. E se você não domina a técnica ainda da linearte, então eu te aconselho não fazer de caneta ou até com essas próprias canetinhas. Eu te aconselho fazer com o próprio lápis preto. Em breve eu vou estar trazendo dicas aqui como fazer linearte também. Aí vai estar melhorando bastante o traçado de vocês. Para pintar essa pele vamos estar usando 3 cores principais. As outras cores são complementativas, nada demais, só para realçar algum lugar ou outro. Mas as cores principais são 3 que vamos usar. Lembrando que essa pintura será um semi-realismo. Quando você traz características humanas em modo simples, entre aspas. E para esse desenho estaremos utilizando os lápis da marca Colopeps. É uma linha escolar, é um pouco inferior. Nesse momento que eu estou postando esse vídeo, ele deve estar custando em torno de R$35 mais ou menos. Então ele é acessível. E a proposta que eu quero trazer é que, mesmo com materiais baratos, você consegue uma boa qualidade. Você consegue entregar um trabalho com excelência. Para esse tipo de trabalho é necessário muita calma, muita paciência. E esse desenho aqui vai ser feito em várias etapas. Vamos maratonar esse desenho aqui. Espero que vocês estejam comigo até o final dessa maratona, dessa aventura, né? Que aqui vai ser uma grande aventura e um grande desafio para mim e para todos que tentarem replicar essa técnica. Mas a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é: sim, é possível você obter um bom resultado com lápis inferiores, com lápis de segunda linha. Lembrando que vamos trabalhar com camada nesse desenho. E eu vou estar passando a dica como deixar essas camadas uniformes. O primeiro lápis vai aparecer aí na sua tela. A cada cor estarei apresentando aí na tela, porque esses lápis são em inglês. O nome da coloração é em inglês. Meu inglês é péssimo, então eu vou estar sempre mostrando aí. Nós vamos começar com movimentos circulares nas áreas que tem sombra. Sempre começa da sombra para a luz, para as áreas mais claras. Sempre mão leve. Esse é um dos segredos, sempre mão leve, movimento circular. Você vai conseguir preencher algumas lacunas na folha, por causa da gramatura. E essa folha que eu estou usando é Canson, então ela é um pouco porosa. Então para tampar esses poros, sempre em movimento circular, você vai obter um melhor resultado. Para folhas porosas ou folhas mais lisas, ela vai preencher mais. E com paciência, sempre nas áreas
começa nas áreas mais escuras para as áreas mais claras. Não esqueça da folha. Eu estava gravando, esqueci de pôr a folha. Sempre pôr uma folha para não danificar o esboço. E movimentos circulares, com paciência, com calma. Movimentos circulares, não força muita folha para você não danificar a folha ou riscar, ou até mesmo dar aqueles afundamentos onde fica aquela pintura feia, afundada, a folha afundada. Fica bem amador. Quando você vai tirar uma foto ou vai apresentar o desenho para alguém, fica bem amador, aquela folha bem afundada. Isso aí é excesso de força ou você castiga muito o lápis na folha. Aí dá esse aspecto de folha amassada e também você pode danificar até a folha, ou riscar ou alguma coisa que tiver embaixo pode danificar a folha devido à força que você está aplicando. E como eu havia dito, vamos trabalhar sobre camadas. Então essa aqui é a primeira camada. Essa cor não vai ser notória, mas nas próximas cores mais escuras, que aqui vai ter um roxo na parte da roupa, vocês vão notar que ele não vai preencher bem por ele ser um lápis bem inferior das outras linhas, né? Da Fábio ou que seja outro. Então ele não vai preencher. Você vai notar uns branquinhos na folha e tal. E se você, que algumas pessoas usam a técnica para passar o branco para tampar os poros e depois vir com a cor. Só que o branco dessa linha não é viável. Vou adiantando logo aqui para vocês, não é viável. Porque esse lápis ele tem muita cera. Ele não é um lápis macio, ele é bastante duro. Entendeu? E você tem que trabalhar com ele apontado. E devagar, porque ele é bastante duro e de fato ele pode danificar a folha a qualquer momento. Então o branco dele não é viável, não faz efeito nenhum, a não ser que você castigar muita folha. Então vai ficar naquele efeito que eu falei, de folha amassada. Não vai ficar um trabalho bacana e vai ficar bem amador o seu trabalho. Mas só que ao longo do vídeo eu estarei ensinando como tirar esse branco. Tem uma técnica que eu uso para tampar esse esporo da folha. Você entrega uma pintura de qualidade e um trabalho excelente. Nesse vídeo eu usei o menos de corte possível para vocês acompanhar o processo de perto, porque há alguns tutoriais aí pela internet afora tem muito corte, por isso que às vezes a pessoa não consegue aplicar a técnica devido aos cortes. Então você pode ver que é movimentos circulares, sempre circulares, devagar, sem pressa. Queria ressaltar também que por baixo do desenho não pode ter nada, nenhuma folha, nada que possa marcar o desenho ou algo do tipo, porque senão só a pintura também não vai ficar excelente, porque vai ter pouco atrito do lápis na folha, devido à maciez que tiver no fundo da folha aí. Então aqui eu estou pintando numa mesa, como se fosse uma mesa de vidro, então ela tem acesso direto com a mesa numa superfície rígida. E esse é um dos segredos também, não pode ter nada abaixo da folha. Vocês vão notar aí agora que eu estou indo para a parte clara, para quando chegar na parte de luz do rosto, vocês podem tirar o pé do acelerador, fazer bem leve, mais leve, começou no começo, bem mais leve. Se for possível querer apontar o lápis novamente, pode apontar. Eu não preciso porque eu já tenho mais ou menos uma noção, então eu sei a hora de eu apontar, mas se querer apontar pode apontar. As áreas que vai vir a sombra você pode fazer um pouco mais escura, pode voltar com várias camadas por cima, não tem problema. Se você estiver inseguro de botar força, você pode vir fazendo camadinhas, pequenas camadas, até chegar numa coloração mais forte, igual eu estou fazendo aí. Volto novamente, corrigindo alguns lugares, depois vai vir outro tom por cima desse, e onde tiver a luz você tira o pé do acelerador, sempre fazendo
movimentos mais leves, bem leves mesmo. No semi-realismo é necessário você, ou no realismo também é necessário você sempre preservar os pontos de luzes. É o que vai dar mais qualidade ao seu trabalho. Nota-se que quando eu chego nos pontos de luz eu faço menos forças. Continuo com os movimentos circulares, mas menos força, porque a luz. Novamente eu vou voltar revisando as camadas. Eu vou adiantar essa parte para não ficar um vídeo longo, mas movimentos circulares e revisando os lugares que não foram preenchidos. Novamente, fazendo todo o processo novamente, como eu falei, vamos trabalhar com camadas, então não tem pressa, é assim mesmo. Tem que deixar um pouco da ansiedade de mão, mas no final vai valer a pena. Dei uma pausa no speed aí só para pôr uma colocação. Porque essas várias camadas na primeira cor ainda? Porque para você não cair naquela ilusão de ótica que o seu cérebro gera quando você está pintando dentro de casa com menos luz. Aí você vê uma tonalidade. Quando você leva o desenho para fora da sua casa ou tira para mostrar para alguém, quando ele é exposto à luz do sol, ele fica aquele desenho morto, sem vida, porque supostamente você caiu numa ilusão de ótica, porque no escuro você achou que estava na tonalidade, quando você foi para o claro estava em outra. Então por isso as muitas camadas, é para você extrair a cor, de fato a cor do lápis, não ficar aquela cor opaca, sem vida. Agora que vem a cereja do bolo, é a dica que eu vou dar para vocês, tá tirando aquela sensação de branco na folha, né? Quando você pinta fica aquele branco na folha. Vocês vão estar usando o cotonete, só que tem a forma correta de você usar o cotonete. Às vezes você nunca teve o contato com esfumar com cotonete, um desenho preto e branco, então vai ser um pouco mais difícil. Então a dica é: nunca trabalhe com ele em pé, sempre trabalhe com ele deitado, porque se você trabalhar com ele em pé, o canudo do cotonete vai ter acesso à sua folha, vai riscar a sua folha e obstruir o seu trabalho, e para você tirar esse risco é praticamente impossível. Então quando você for esfumar, sempre deita o cotonete e bastante atenção. Nunca trabalhe com ele em pé. Se você trabalhar com ele em pé, você vai danificar seu desenho e possa ser que você venha perder seu desenho por causa disso. Ele vai automaticamente fazer um risco e afundar a sua folha. Então ele deitado não, que ele vai ter acesso só à parte macia do cotonete. Aí você vai esfumar, tirar todo aquele granulado. Eu costumo chamar de granulado, né? Que é ele vai preencher os poros da folha, mas quando você esfumar ele preenche os poros. Então você vai conseguir trabalhar com lápis inferiores dessa forma e união de camadas também. As camadas vão ficar super uniformes, vocês vão ver a diferença que vai dar no trabalho de vocês. Na hora de esfumar também movimentos circulares e até tirar o granulado. Aí novamente a gente vai voltar com a cor, realçando. Você pode vir com o cotonete novamente, mas se preencher você pode entrar com outra camada. Aí você só dá esse reforço. Essa cor é o chocolate, porque a referência que eu estou usando, a pele
desse personagem é praticamente um branco. Só que não seria viável fazer todo branco, né? Então eu estou puxando essa coloração para o meu estilo. Ele vai trazer uma sensação de cinza, sempre leve, porque a pele dela é muito branca mesmo, puxado por branco mesmo, como se fosse um cinza. O artista que fez a referência, ele deve ter optado para fazer bastante branca. E como a imagem é digital, vou trazer para o meu conhecimento de pintura. Eu vou trazer chocolate e vai dar uma sensação de cinza. Poderia entrar também com marrom aqui, não teria problema nenhum. Novamente, movimentos circulares, vindo da sombra para o claro. Só que esse chocolate ele não vai tocar na parte de luz da folha. Só vou trabalhar nessa região aí mesmo, da testa, próximo ao cabelo. Para mais pro centro ele não vai vir, só vai vir com uma linha na sobrancelha ou abaixo dos olhos. Aí eu vou usar ele. Agora para a luz do centro do rosto não. Como eu havia dito que vai entrar cores secundárias nessas pequenas regiões, então já estou preparando elas. Abaixo da sobrancelha, no canto dos olhos também. Vai entrar algumas cores fora dessas 3 cores padrões. Então já estou preparando um local. Igual eu falei, só vou usar o chocolate para realçar a sobrancelha ou algo do tipo. Agora para a luz do centro do rosto não, porque na referência é como se tivesse branco, só que como eu havia dito, eu dei essa mão para proteger e trazer mais aspecto de pele, porque na referência digital então eu não posso botar branco, tem que trazer mais para o aspecto de pele. E abaixo dessa sobrancelha vai entrar também um chocolate, então já estou preparando o ambiente que vai entrar outra coloração. Igual eu havia falado que em semi-realismo você não trabalha com linearte, com o próprio lápis você faz a linearte. Vou realçar esse encontro do nariz perto dos olhos só com lápis. Sempre manter o lápis afiado. E para mim fazer uma linearte com lápis preto só nas partes mais escuras, aí eu uso o lápis preto para fazer a linearte. Só que no semi-realismo, no realismo, você tem que trabalhar com as cores, formando as curvaturas. Novamente você vai voltar com cotonete, esfumaçando ou esfoliando. E lembrando que quando você usar o cotonete numa cor escura,
você nunca usa o mesmo lado para uma cor clara. O ideal seria você virar o cotonete para a cor clara e usar uma parte para a cor escura e uma parte para a cor clara, senão você vai danificar a parte clara se você já usou em uma parte escura. Ou então o melhor seria também você trocar o cotonete. Seria também mais seguro para você não esquecer e usar a parte escura na parte clara. Pode ser um dano irreversível. Então você sempre tem que estar ligado nisso também, prestando atenção. Você vai esfoliar, você vai ver que vai até ficar homogêneo. Você vai ver que vai ficar uma cor uniforme. Nota-se que com apenas 2 cores já está tomando a forma de pele humana. Esse é o segredo, trabalhar com paciência e camadas. Vamos entrar agora com o marrom para as partes mais sombreadas, que é abaixo dos olhos. Eu usei um pouco na testa também, só que eu acho que não gravou essa parte, porque eu usei pouco. É bem a mão bem leve mesmo. Só para dar uma realçada perto do cabelo, fazer uma lineagem também com o próprio marrom, bem leve. E como eu havia preparado abaixo dos olhos com o chocolate, agora eu entro com o marrom. Aí eu vou esfoliar novamente, e se eu ver que não chegou na tonalidade que eu quis, eu volto novamente com o chocolate nesse marrom e depois eu volto com o marrom por cima e esfolio tudo até ficar uniforme e ficar na tonalidade que eu quero. E esse trabalho de camadas também tem um segredo. Se a camada que você utilizar não ficou legal ou de acordo com o que você queria, você volta com a camada principal. No caso que eu usei essa primeira camada que eu fiz com o blush, eu usei um chocolate. Se não ficasse legal, eu usaria o blush novamente por cima. Então ia quebrar o chocolate que eu dei uma camada leve, né? Aí ia quebrar novamente o chocolate. Aí eu poderia testar outra cor, esse marrom ou até o próprio cinza. Só que como me entregou o que eu queria, o chocolate me entregou o que eu queria, então não foi necessário. Então você pode usar esse macete também. Usou uma cor, não ficou esperada, você volta para a cor primária. E vamos usar esse rosa aí agora para igual as cores alternativas que eu falei, é para poucas áreas, porque nós não chegamos no fundo ainda. Só que ela usa um chicote e o chicote dela tem chakra. Então esse chakra reluz na pele dela. Então vai ter pontos azuis, pontos rosas. Então são cores alternativas. Só que é em poucas áreas. Não é área muito grande não. É só um complemento mesmo. Agora novamente eu vou voltar com chocolate. Lembrando que nós estamos trabalhando sobre camadas. Então não vai ficar estranho, porque essa camada já foi a anterior a essa. Então vai casar super bem. É igual eu falei, são cores alternativas, só para dar um realce a mais na pele, para trazer aquela falsa sensação de luminosidade quando uma luz reflete na pele humana. Então
novamente o chocolate. Fez esse processo, você sempre esfolia, passa o cotonete, fica uma cor unificada. Abaixo dos olhos também vai entrar essa coloração rosa. É mais um ponto de luz que está refletindo na pele. Também nada demais, é área pequena. E agora eu vou entrar com esse azul. Um azul um pouco mais forte. Eu não sei se eu botei a coloração, mas nos próximos vídeos vai aparecer a coloração dele, porque a gente vai usar para fazer a máscara. E agora nós entramos com esse roxo. Um roxo mais leve. Também vai ser usada na máscara. Se eu não me lembro se eu apresentei aqui na tela para vocês o nome. Só que na hora da máscara ele vai ser apresentado. E agora eu venho com um marrom em cima, quebrando toda essa coloração aproximada dos olhos ali. São as bolsinhas dos olhos, eu entro com esse marrom, dando mais uma quebrazinha nessas duas coloração que eu usei alternativa. Agora eu vou entrar com preto. Esse é o preto. Trazendo mais uma sombra um pouco mais forte, mas nada gritante, o que venha gera um contraste não legal. É só para realçar os cílios mesmo, abaixo dos olhos, e dar uma levantada no pouco da sobrancelha, uma realçada, né? E na linha do nariz, sempre movimentos leves, porque igual eu falei, o simbolismo não tem linearte, então é bem leve mesmo, para não ficar aquele aspecto que você passou um lápis ou uma caneta, alguma coisa, mostrando a mais. Vai ter uma parte nas áreas mais escuras do corpo que você pode usar. Nós vamos usar o preto, aí ele não vai interferir muito. Só que aí, como é perto dos olhos e a sombra é um pouco menor, então você tem que fazer sempre movimentos leves, para ele não sobressair os olhos, sobressair a pele, a cor da pele, senão não fica um trabalho legal. Então eu estou usando mais para realçar a linha de sobrancelha bem leve, cílios e alguma área que eu ver necessária aproximada dos olhos. Se eu querer dar uma complementada, eu complemento com ele, não tem problema. E agora nós vamos entrar com um cotonete novamente, esfumaçando as áreas que a gente já preencheu com aquelas camadas alternativas. Igual eu falei, trabalho de paciência, trabalhando com camadas. Fez uma camada, esfoliou, fez outra camada, esfoliou. Esse é o segredo de ter uma boa pintura. E mão sempre leve, você vai obter um bom resultado. Nota-se que as áreas de luz eu não mexi, que é desde o começo, igual eu havia dito. Então ficou uma pele bem realista. Então não é necessário você mexer nas partes de luz da pele.
Vai entrar agora só reforçando novamente, porque eu esfoliei. Só um reforço bem de leve. Lápis sempre afiado. Só dando algumas demarcações, onde deu uma apagada na hora que eu esfumacei. Mas não tem problema, faz parte. Agora nós vamos entrar com amarelo para as sobrancelhas. Lembrando que quando você for fazer esse tipo de pintura ou arte, as suas mãos têm que sempre estar limpas, lavadas, devido à gordura, para não impregnar na folha ou no próprio desenho. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem na tela o spoiler. Eu baixei mais a luz para vocês verem como tá ficando. Porque a luz que eu tô gravando é muito forte, então tá ficando mais ou menos assim. Compartilha para aquela pessoa que tem dificuldade na pintura, um familiar, um amigo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, atualizações de vídeo toda semana. Fui! I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together.